Karine, tudo bom? E tudo bem? Que bom te Que ver, bom vê-la. Sim, gente. Essa quarentena que não sim, termina. Que sim, é saudade, verdade. viu? Saudade É, também, saudade também. saudade de ir Bom, para o campus, de ver as pessoas. sim, Meu Deus, nós somos sim, feitos de pessoas, não é? de afetos, né? Nós É, somos feitos nessa interação. é isso mesmo. Olha aí, já tem gente chegando. Gabi Quirilos, querida. Sim. Ah, tu Olha, conhece a Gabi também? isso, nossa, estive Olha na só. banca com a Gabi. Ah, Gabi, é verdade. fizemos uma atividade conjunta, o núcleo dela lá de Rio Grande com o Sim, nosso aqui, do Irene, enfim, fizemos faz, eu acho que umas 3 semanas, mais ou menos, fizemos uma atividade muito bonita. que legal. A Gabi comentou que ela tá com um núcleo lá bem legal também. Aham, aham. Pesquisadores e pesquisadoras lindíssimos e lindíssimas. Sim, temos que trocar mais figurinhas. Agora, na verdade, já tínhamos, né? A gente já estava nesse alinhavo com relação à extensão, né, Karine? Que Sim, é sim. uma das temáticas que a gente vai trabalhar aqui, que acaba sendo muito Isso. mais Uhum. desafioso nesse momento, né? Exatamente. Mas, A gente precisa repensar muitas coisas, entre sim, elas a extensão. A universidade como um todo precisa se ressignificar, né? exatamente. Bom, eu acho, vou perguntar para o pessoal se estão ouvindo bem a minha, professora Karine. Acho que daí a gente já pode, pessoal dando ok, a gente já pode daí começar formalmente. Sim. Hoje a nossa temática é pesquisa, extensão e descolonização da Uhum. universidade. Ficou muito forte esse É, título, muito necessário. uhum. Gostei bastante dele. Ele tem muita potência e ele vem com a potência do que a Karine, né, significa para nós na Universidade Federal de Santa Catarina. Ah, beleza. Deixa eu botar aqui para Todo ter. mundo ouvindo a gente, tem um Aham, micro, às vezes bate no colar. Eu acho que é a graça. E eu isso. também estou Sim, ouvindo um ruído. tá. Perfeito. Eu Eu acho acho que que ainda agora está, já viu? É, é. Uhum. É, o meu já não tem mais nada aqui batendo. Talvez eu vou dar uma é, segurada aqui para manter aham. o Carinho. som mais linear. Tá. Ok. Uhum. E, bom, a Karine, né, é minha colega da pós-graduação do Direito. Eu vou pedir para ela se apresentar na formalidade, nas informalidades que ela achar necessária, mas eu particularmente conheci a Karine em 2016, 2017, já atuando na temática direito das mulheres e Uhum. feminismos. Foi bem quando a gente começou, a gente descobriu o que era decolonialidade, né? Porque é uma Sim. descoberta para mulheres brancas, né? Que são Uhum. colonizadas, que têm uma colonialidade da mente também. Então a gente descobriu muitas coisas boas dentro da universidade que nos eram cegas, né? Porque a gente tem a cegueira de Uhum. cor, a cegueira dessas discriminações. A gente começou a fazer uma revisitação em nós mesmas, no que a gente precisava aperfeiçoar para ter uma atitude que fosse realmente ética, que fosse realmente antidiscriminatória. A gente entendeu que isso é um processo, a gente entendeu e conseguiu observar alianças, elas como necessárias, e a Karine faz muito parte desse nosso processo do Lilith, né, do nosso núcleo de pesquisa, do meu processo também enquanto professora, de me questionar na minha pesquisa, do meu local enquanto pesquisadora. A professora Uhum. Karine esteve presente na minha banca de qualificação de tese na psicologia também, fez contribuições enriquecedoras, fazendo a diferença na temática que eu estava abordando e realmente dando um direcionamento mais corporalizado, né? Não tanto Uhum. metafísico, que a gente questiona bastante. E é também professora e pesquisadora presente nas nossas bancas e é uma referência para nós. Então, Karine, eu tenho muito afeto
também por ti, queria te agradecer por ter aceito esse convite de falar conosco sobre pesquisa, extensão e descolonização da universidade. Eu vou passar a palavra para ti, para tu te apresentares. Tá, muito bem. Eu penso que talvez eu já possa também falar um pouco sobre a pesquisa, Claro, enfim, como é que é a perfeito. metodologia, podemos fazer assim. Então, Sim. muito bem, boa noite a todas, a todos, a todes. Uma alegria ver a Grazi, uma alegria ver também alguns amigos e algumas amigas aí entrando, vi aí o professor Gabriel Xavier, a Fernanda Lima, alguns alunos e alunas, e até falando em descolonização da universidade, uma questão que me parece bastante interessante de pontuar é que, apesar de todo esse momento catastrófico que estamos vivendo, essas lives também possibilitaram essas aproximações. Interessante porque ontem mesmo eu estava fazendo uma live aqui e aí eu vi uma vizinha minha, uma pessoa que era lá do meu bairro, lá de Feira de Santana, do interior da Bahia, que não é uma pessoa da universidade, não só ela, mas várias outras pessoas que não tratam desses assuntos, e aí eu vi a potência também dessa universidade que sai dos muros, que ultrapassa fronteiras. Eu penso que essas lives elas vieram para ficar, porque é também uma nova ferramenta de comunicação. Uhum. Então, eu queria cumprimentar muito alegremente todo mundo que está chegando aí para a nossa sala. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, porque a casa é de vocês. Aliás, estamos em casa, Sim. literalmente. Literalmente, e para mim é uma satisfação, mais uma vez, colaborar com o Lilith e as pesquisadoras, e é bem interessante pontuar isso, que o Lilith trouxe realmente diversidade, trouxe cor, trouxe uma nova paisagem, aquelas paredes frias e aquele mundo do CCJ e, enfim, do nosso centro. Mas, enfim, então eu me coloco como uma pesquisadora negra, uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e sou professora dos dois programas de pós-graduação, stricto sensu, tanto do direito como o de relações internacionais. Então, eu estou lotada lá no Centro Socioeconômico, trabalhando com relações internacionais desde sempre. E então tenho feito pesquisas sobre os temas raciais, e hoje a proposta é tentar falar um pouco dessas pesquisas, um pouco da extensão, mas eu queria realmente agradecer a Grazi pela oportunidade, também pela oportunidade da escuta, porque no início você até comentou sobre isso, sobre essas alianças, que elas também são necessárias para construir um novo mundo, mas é interessante que eu falava um pouco sobre esse mundo anormal e realmente não devemos normalizar o absurdo, que essa, enfim, esse contexto que estamos vivendo, mas é importante que a gente mantenha essa comunicação. E é interessante porque eu estou me lembrando da Bell Hooks, naquele livro Ensinando a Transgredir, que ela diz que a docência tem que ser atravessada pelo afeto. Então, ela traz também um pouco do Paulo Freire e ela ainda avança dizendo que a docência tem que ser atravessada pelo afeto, tem que ser atravessada pelo entusiasmo. E depois dessa quarentena, o que eu tenho refletido é que a docência também tem que ser atravessada pelo abraço, porque o abraço nos aproxima, o abraço nos faz falta. É interessante que agora eu pude também entender a potência e a liberdade do abraço, a liberdade de abraçar. Que é o abraço que nos traz esse acolhimento, que nos traz refúgio, que também nos potencializa, porque a partir do abraço os nossos corpos se fundem e se transformam em luta. Então, mas enquanto a gente não consegue abraçar presencialmente, vamos nos abraçar assim e também manter essas nossas capacidades, né? Manter vivos todos esses os nossos ideais, enfim, nos colocar e reativar, ativar os nossos laços e, enfim, e ressignificar esses nossos meios de luta, porque são muitas as nossas agendas, e eu me coloco aqui também como uma ativista mulher negra, e eu penso que a universidade também é um lugar de luta, e as nossas pesquisas e o trabalho de extensão também vêm nesse sentido de pensar
como podemos transformar o mundo que nos mediatiza a partir da nossa ação, a partir desse nosso lugar, porque cada um de nós ocupa um lugar estratégico nessa luta, né, Grazi? Então, é Uhum, importante se manter muito ciente dessas nossas responsabilidades. E nesse meu caso, em sendo uma mulher que vem das margens, em sendo um corpo que é, obviamente, vítima de todo o processo colonizador, mas também que é um corpo que é moldado na resistência. Então, estar na universidade, fazer pesquisa, fazer extensão, nessa universidade, nessas instituições que sabemos que são instituições coloniais, realmente é um desafio, porque todos os sinais nos indicam que os nossos corpos não pertencem a esses ambientes. uhum. Mas, como diz a Lélia Gonzalez, esse lugar também é nosso. E estamos aqui para ficar e para, seguramente, construir cenários emancipatórios a partir desse lugar que ocupamos. Então, eu coordeno o Centro de Pesquisas e Práticas Pós-Coloniais e Decoloniais aplicadas às relações internacionais e ao direito internacional, que se chama EIRENE. O EIRENE, então, é formado por dois núcleos. Um é um núcleo de pesquisa, esse núcleo de pesquisa em estudos críticos de raça, interseccionalidades nas relações internacionais e no direito internacional, e outro núcleo é um núcleo de extensão. Então, no núcleo de pesquisa, nós temos, desde, eu acho que, sei lá, acho que 5, 6 anos, temos nos vocacionado muito para esse tema da raça, entender a raça como categoria analítica do direito Uhum, internacional, das relações internacionais. uhum, Eu sou professora de direito internacional, então a minha área nativa é o direito, eu venho daí, essa minha voz uhum, também vem daí. Eu, na graduação, eu fiz direito, no mestrado eu fui trabalhar nessa área de relações internacionais, junto com direito internacional, mas é interessante porque essa minha trajetória é uma trajetória que às vezes parece um pouco desconectada, mas não, ela é bastante conectada com aquilo que eu faço e eu vivo hoje. E é interessante porque durante o meu mestrado eu trabalhei sobre os processos de exclusão social, mais ainda naquele eixo das teorias daqui do sul global, mas a teoria da dependência, enfim, que uhum, ainda naquele tempo, eu sou da década de 90, né? Então, assim, naquele tempo ainda não existiam esses estudos pós-coloniais, não com esses nomes, mas é claro que os pesquisadores negros já estão produzindo esse conhecimento emancipatório desde sempre, né? Desde sim. muito tempo. Mas no doutorado eu trabalhei em integração regional, organização internacional, eu sou professora dessa disciplina de organização internacional, e agora eu volto com toda a potência, com toda a força, a estudar a exclusão, mas a partir não da exclusão social, que era mais uma categoria utilizada pelos marxistas ali naquele tempo, mas eu estou com o grande eixo que é dos estudos de raça. Então, as raças e a interseccionalidade, então, tentando trazer a raça como categoria analítica, a raça e as interseccionalidades, principalmente pensando a partir dessas pedagogias decoloniais, que para mim são fundamentais para entender a universidade, são fundamentais para entender e ressignificar o direito internacional público, principalmente porque os estudos decoloniais partem também do pressuposto que o saber não é apenas esse saber institucionalizado que é produzido dentro da universidade. Isso para mim é Uhum, fundamental. Por que eu te digo que isso é fundamental? E eu já começo falando disso, porque é importante entender que os nossos corpos não estão na universidade. Ou seja, os saberes marginais, essa universidade é uma universidade brancocêntrica, elitizada, etc. E tal, uhum, então a gente não está na universidade. Então, e esse pensamento e esses outros saberes, eles têm sido produzidos muito fora desses ambientes institucionalizados. Então, é esse enfoque que eu quero trazer aqui e a partir dessa ideia de diálogos com quem está fora também da universidade. Então, por isso que a pedagogia, as pedagogias decoloniais, elas são muito importantes, pensando que a educação ainda é um privilégio branco no Brasil.
Então, aquilo que poderia ser um direito, que deveria ser um direito, não é um direito, a educação ainda é um privilégio, e aí a branquitude é uma categoria importante para entender como que os corpos brancos acumulam o acesso a bens públicos, porque a educação e a universidade são bens públicos, então, tanto é que eu sei que tem outras pessoas que não são da universidade aqui, mas é importante dizer que eu sou a única professora negra, tanto Uhum. que está vinculada ao centro socioeconômico, não, desculpa, porque agora tem uma professora lindíssima, maravilhosa, a Cris Sabino, que é professora do Serviço Social. Então, eu ali e a Cris Sabino no Serviço Social e no Direito apenas eu, que estou ali na pós-graduação. Então, essa é uma das também violências desse mundo colonial que a gente herdou. Então, e essas pesquisas que a gente faz ali vem desse incômodo também de pensar, de não ter a raça como categoria fundante para os nossos estudos. Então, há um silêncio sobre raça no direito internacional, nas relações internacionais, e em várias outras áreas do direito, como você bem sabe. É um silêncio e, como todas nós sabemos, o silêncio comunica. Silêncio comunica, o silêncio diz sempre alguma coisa, ou seja, além de ser uma violência, o silêncio também comunica. Então, e é por isso que é importante entender que essa proposta de descolonização é uma proposta que tenta trazer para a universidade essa característica do conhecimento, trazer para a universidade essa ideia de uma instituição que seja popular, uma instituição que compreenda e que tenha no seu corpo a diversidade, respeitando a dignidade do ser humano, mas a descolonização também vem como uma desobediência, uma dissidência, né, uma insurgência, sobretudo, e também parte desse pressuposto de que há um sistema, que esse sistema é genocida, esse sistema é produtor de desigualdade, e por isso que a gente, enquanto intelectual, enquanto profissional, enquanto docente, precisa assumir o nosso papel histórico, porque somos sujeitos políticos e sujeitos históricos, e promover uma educação que seja realmente includente. Porque é aquela pergunta, inclusive, que o Paulo Freire faz e a Bell Hooks também vai enfatizar, no sentido de a educação que você promove, ela é includente ou é excludente? Você promove a educação de modo a repetir e perpetuar as desigualdades que existem na sociedade, então essa educação ela não é realmente descolonizadora, ela não é humanizadora. Então, por isso que é importante, eu acho que a gente vai falar isso daqui a pouco, a respeito da Lei 10.639, a lei que obriga a implementação da disciplina de estudos étnico-raciais. Alguém até está perguntando entre os caminhos de Uhum. descolonização. E eu penso que é importante pensar nisso, em trazer essa obrigatoriedade e implementar, na verdade, essa lei, a gente fala isso depois, mas a ideia, então, das pesquisas do núcleo, das pesquisas que eu tenho desenvolvido é isso. Ou seja, a partir dessa ideia de que a teoria é uma cura, isso eu trago também da Bell Hooks. A Bell Hooks tem me Uhum. iluminado muito nesse sentido, e a teoria é uma forma de ver a realidade. Ou seja, a teoria é uma forma de ver a realidade, mas também é uma forma de se ver nessa realidade. E é uma forma de você transformar o mundo a partir daquele instrumento que você tem ali à sua disposição. Então, essas teorias elas têm que nos socorrer para que a gente consiga transformar o mundo a partir dessas nossas intervenções. Então, é uma forma de intervir no mundo. E esse movimento também de descolonização é um movimento que não é novo e que não acontece somente aqui no Brasil. Tem aquele movimento internacional do Decolonize University, que, pelo que eu saiba, começou na África do Sul. Inclusive, o Achille Mbembe tem um texto sobre isso, sobre
a descolonização da universidade, e ele mostra como também, junto com o processo de descolonização dos currículos, que isso é fundamental, a descolonização dos currículos, ou seja, colocar uma paridade de gênero no currículo, fazer com que as pessoas negras estejam presentes, negras e indígenas. Muito do que eu falo aqui também serve para as pessoas indígenas e as pessoas que têm sido também historicamente silenciadas. Então, e também é necessário, que é algo que a gente tem feito também no grupo, é trazer os sujeitos brancos, porque muitos dos meus alunos e das minhas alunas são pessoas brancas. Então, Uhum, trazer os sujeitos brancos não só para formarem essa aliança, mas também para se entenderem enquanto identidade. Porque branco é identidade. Porque, inclusive, uhum. quando eu faço essa discussão lá no departamento sobre a implementação da Lei 10.639, então as pessoas pensam que a gente vai criar uma disciplina que só vai falar sobre. Naquela disciplina pode ser optativa, né? Isso. Aí a gente só vai falar sobre preto, né? Não, a gente fala sobre branco, Como a se gente isso não mais fala é sobre atravessasse, branco. sim, como se isso não atravessasse ninguém, né? É inacreditável. Como se É, isso não atravessasse, não nos constituísse. isso, exatamente. É como se branco não fosse identidade, mas então por isso que é necessário também que os nossos pesquisadores também se entendam nesse lugar também de essa identidade, ser Uhum, uma identidade branca, uma identidade que ocupa um lugar de privilégios. Então é importante se ver enquanto alguém que pode atuar, mas a partir do reconhecimento do seu lugar ali no espaço. Então, é importante trazer essas questões. Então, por isso que os estudos críticos da branquitude também têm sido muito importantes para nós, para que a gente possa ver o mundo de uma maneira que contemple as complexidades em todas as suas camadas. Então, eu ali no Irene, e principalmente quando se fala da pesquisa, eu não gosto muito de separar pesquisa e extensão, porque para mim pesquisa alimenta uhum, extensão, extensão alimenta pesquisa. Hoje em dia, nós temos isso muito claro no grupo, no núcleo, no Irene. E eu também ministro a disciplina chamada Raça e Relações Internacionais, e também uma outra disciplina que é extensão em migrações. E essas disciplinas, elas vão interagindo, elas vão se comunicando com a extensão e com a pesquisa. Então, isso é importante observar. Mas o norte, então, eu já tinha falado, que era no sentido de introduzir raça como categoria uhum, analítica, mas também, de novo, inspirada na Beatriz do Nascimento, quando ela diz o seguinte: é tempo de falarmos de nós mesmos. Isso, para mim, é muito importante. Isso, para mim, é muito importante. E, de novo, pensando na descolonização da universidade, porque é importante que nós sejamos sujeitos de pesquisa, principalmente na universidade, que tem o histórico que nós sabemos de classificação, de estudo, de exame das pessoas negras. A gente sempre tem figurado, ou melhor, historicamente, a gente tem figurado como objeto de pesquisa, e não como uhum. sujeito de pesquisa. Então, a Grada Quilomba nos ajuda muito a entender como essa chamada máscara do silenciamento atua, mas por quê? Porque somos sujeitos que sempre produzimos, sempre fizemos parte da história, ao contrário do que Hegel diz, nós sempre fizemos Uhum. história, nós sempre fizemos parte da história e nós somos sujeitos da história. Então, mas é necessário ocupar esse lugar de maneira crítica e é necessário produzir ali nesse espaço institucionalizado essas nossas narrativas. Porque o que me vem muito claro é que estamos em um momento de disputa de narrativa. Uhum. Então, momento de disputa de narrativa, também disputa de memória, por conta desse chamado racismo epistêmico, esse epistemicídio que a Sueli Carneiro trata muito bem no seu trabalho. Então, aqui no Eirene, eu tenho a impressão que é um dos primeiros nessa nossa área de, por exemplo, na área de relações internacionais, um dos primeiros, se não o primeiro, claro, que sem contar o pessoal da Unilab, né? A Unilab tem produzido também nessa área de direito internacional de relações internacionais,
mas nós temos aqui essa posição de dianteira nesse sentido de produzir conhecimento, de falarmos de nós mesmos, pensando que é urgente que nós não figuremos como testemunhas ocasionais de discursos que Uhum. são geridos por outros e discursos que seguramente servem para manter a hegemonia desses setores que estão em lugar de privilégio. Então, por isso que as pesquisas todas ali, elas estão girando, e eu parto muito desse pressuposto quando eu venho conversar com os alunos, ou quando os alunos me pedem para orientar. No pressuposto de que ali é um núcleo, e esse núcleo pesquisa temas relacionados ao direito internacional, raça. Agora, às vezes o sujeito vem com uma pesquisa maravilhosa, mas não trata exatamente sobre isso. Ah, mas eu quero ser o seu orientando, quero ser o seu orientanda, mas aqui no núcleo, o que a gente pode oferecer de melhor, tanto a gente oferecer como Uhum. você também pode oferecer para a gente, é nesse tema. Então, e aí todas as pesquisas, elas se complementam. Então, o que a gente tem feito no direito internacional e nas relações internacionais é um trabalho mesmo de escavação, um trabalho de arqueologia, principalmente daí quando eu falo dessa, quando eu menciono a Beatriz Nascimento, do Nascimento, quando ela diz é tempo de falarmos de nós mesmos, é de também, e ainda pegando a carona no que ela nos coloca, é de ver as pessoas negras não somente a partir do enfoque da dor. E aí a Beatriz do Nascimento sempre dizia isso, olhe, Uhum. a história do povo negro é muito mais do que a escravidão, tem uma história de lutas aí. Então, temos feito esse trabalho que a própria Beatriz disse, de que é necessário fazer a reintegração de posse, né? Porque nós fomos silenciados pelas vozes que são vozes dominantes, então a gente, nesse sentido de troca de papéis, de lugares mesmo de enunciação, de disputa de narrativa, temos esse objetivo mesmo de reumanizar os corpos e de fazer justiça cognitiva, porque conhecer as nossas historicidades, Uhum. conhecer as nossas lutas, e aí por isso que é importante, que são importantes processos como, por exemplo, a Revolução do Haiti, porque Uhum. se você observar, a Revolução do Haiti não é considerada dentro do marco legal, dos nossos marcos regulatórios, dentro do âmbito do direito, como uma revolução importante, como foram as outras revoluções brancas, a Revolução Francesa, quer dizer, uma revolução, inclusive, que traz essa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, Uhum. mas para quem, né? Porque daí Uhum. eu até me lembro do Aimé Césaire, quando ele diz o seguinte: é realmente a paz só cabia aos colonizadores. Então, aos colonizados, não. A professora Vânia Monteiro da Silva, minha querida, lá de Pernambuco, exatamente está falando aqui sobre as lutas. Vi outras pessoas aí queridas entrando. Então, é a ideia mesmo de colocar aqui na superfície, de trazer para perto de nós essas experiências que são muitas, e principalmente se você for observar, tanto nas relações internacionais como no direito internacional público, há processos de resistências em todo momento. Escravidão foi resistência, tráfico atlântico foi Uhum. resistência. Então, existem várias e vários momentos. Então, não somente, porque às vezes as pessoas até lembram aqui que foi muito importante a revolução, a rebelião, né, dos malês, mas assim, no âmbito internacional, a transnacionalidade desses processos, dessas agendas de luta, se você for ver, por exemplo, o caso da Organização das Nações Unidas, como é que, depois dos anos 60, quando os estados africanos começam a ganhar assento na Assembleia Geral, como é que essas lutas começam a ganhar essa institucionalidade nesses Uhum. lugares, que são lugares também coloniais, porque a ONU é uma organização colonial. Se Uhum. você for observar, a ONU nasce num momento em que boa parte do mundo, mais de dois terços do mundo, ainda estava sob jugo colonial.
E se você for analisar tanto, por exemplo, o artigo lá 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que diz que entre os princípios do direito estão as práticas das nações civilizadas. Quem que são as nações civilizadas? Eu acho que travou, não foi? Aqui tá fluindo, Karine. Tá, é que tinha parado ali. Então, Ah, a tá. própria ONU, quando estabelece o sistema de tutela, a Carta da ONU trata da missão civilizadora dos países do norte, dos países que são aqueles países hegemônicos. Gente, na década de 50, há pouco tempo atrás. Aí é claro que eu preciso dizer que isso não é sem luta. Isso não Uhum. sem luta em momento algum. Então, ou seja, o que que a gente tem feito aqui? Pesquisa sobre o destacamento feminino nas lutas de libertação nacional Uhum. em África, em Angola, em Moçambique, pesquisa sobre, por exemplo, a importância da rainha Zinga, né, também conhecida assim, como grande diplomata nas relações internacionais. Fazemos pesquisa sobre a Juliana Taí, que fez a pesquisa sobre os processos de reparação por conta do colonialismo e escravidão ali no Caribe, pesquisa sobre, enfim, a Revolução Haitiana, sobre a reparação por conta também da escravidão e do genocídio, na verdade, contra os povos Herero e Nama, na Namíbia. Então, essas pesquisas, elas estão ali mostrando tanto, obviamente, esses processos de violência, mas, sobretudo, trazendo, então, o ativismo dessas pessoas, esses sujeitos negros e as pessoas negras nas relações internacionais. Mas é claro que tudo isso não é também muito simples. Então, são desafios que nós aqui estamos, eu e coletivamente, né, o grupo, são desafios que a gente precisa vencer, porque uma questão é recuperar essas memórias, recontá-las, Uhum. mas a partir de nós mesmos, nós enquanto sujeitos de pesquisa, sujeitos do conhecimento. Outra coisa é fazer com que essas pesquisas e essas memórias sejam reconhecidas como lutas nos espaços públicos. E isso é fundamental. Por quê? Porque você faz uma pesquisa como essa, uma pesquisa extremamente inovadora, uma pesquisa extremamente Uhum. inédita, e aí você Uhum. manda para uma revista, tal revista, e as pessoas não reconhecem aquilo como sendo algo. A Fernanda está aí, não é? Fernanda, a gente vai escrever sobre Científico, isso. né? Sim, Sim, a sim, gente vai escrever sobre isso daqui a pouco, né? Porque as pessoas não sim. consideram. Então, isso aconteceu interessante com um artigo que eu escrevi sobre a Revolução Haitiana, e a ideia era justamente pensar a Revolução Haitiana como uma estratégia de lutas e também a necessidade de incluir nessas revoluções, né, nessa historiografia, nessa nova historiografia. E a primeira revista que eu mandei, a Juliana está dando risada aí, a primeira revista que eu mandei, eles simplesmente nem deram oportunidade para o conselho, para os Nova pareceristas letra. lerem o Uhum. artigo. Eles nem deram oportunidade. Não, isso aqui não é direito. É bem interessante como é bem interessante. Então, é necessário pensar também nessas estratégias de reconhecimento Uhum. dessas lutas como conhecimento válido, Sim. porque Karine, realmente, me, por favor. não, me permita, é que isso se vincula a um pedido para a gente falar da Juliana, que foi minha orientadora, que foi me orientanda, né, que é mestra pelo Lilith, para a gente abordar como na universidade essas questões identitárias elas são tratadas muitas vezes de forma pejorativa, não só numa Uhum, universidade, né, mas a gente vê nesses campos, e como tu mesmo relataste, na questão da própria publicação, né, de uma sim, pesquisa que fora legitimada por um determinado rigor científico. Eu posso falar assim, o gênero, enquanto uma categoria analítica, eu vejo que nós não temos
temos alguma resistência dentro da área do direito. Eu vejo que outros campos na área de gênero a gente não tem tanta, né? A gente tem uma abertura maior para se trabalhar isso, principalmente relacionada às ciências sociais. Quando a gente articula gênero e raça, tem uma determinada resistência, isso é sentido, mas eu digo institucionalmente, até principalmente pela Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidade que a gente tem na UFSC, a gente tem um lema de diversidade, né, dentro do campus universitário. Lógico que do discurso para a prática muita coisa muda, mas existe aí pelo menos um discurso institucional da universidade de combater essas discriminações e, por via de consequência, não tratar essas questões identitárias de uma forma pejorativa. Mas essa é a minha percepção, é algo que eu estou sentindo e eu vejo nesse cenário da pandemia, principalmente pelos movimentos que a gente teve nas últimas semanas, isso sendo mudado de alguma forma. E a tua percepção, Karine, como é que tu enxergas, tu vê essas questões identitárias sendo tratadas de uma forma pejorativa dentro da universidade? Sim, 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 seguramente. E é claro que depois que aconteceram esses episódios ali nos Estados Unidos, esse tema tem encontrado algum tipo de eco aqui no Brasil, porque, enfim, é interessante observar isso, que eu mesma sou uma pessoa que sempre fui convidada, bastante convidada para fazer palestra, mas hoje em dia eu recebo pelo menos 4, 5 convites por dia. Então, as pessoas estão interessadas nessa agenda, mas é importante entender que essa agenda é uma agenda complexa e é uma agenda que requer renúncias de privilégios, obviamente, e que requer também ação, porque é muito legal colocar ali aquele filtro lá no Facebook, etc e tal, mas nós que estamos sufocados há mais de 500 anos, nós temos urgência de ações. Então, e daí, quando você pergunta isso, dentro da universidade encontra-se resistência? Sim, sempre encontramos resistência. Sempre encontramos resistência. Agora, o que acontece, eu vejo, inclusive até me colocando nesse lugar de pesquisadora, que nos últimos anos tem se dedicado muito a esses temas, eu sinto que a gente também ganhou uma força por conta da política de cotas. Eu, por exemplo, me vejo hoje muito mais fortalecida para tratar dessas agendas pelo fato de saber que existem pessoas negras em sala de aula. Então, isso me deu muita força. Esses últimos anos, a universidade se transformou em outra, mas é claro que a universidade ainda é um lugar, aí lembrando, novamente, trazendo para a conversa aqui a Grada Quilomba, que ela diz que é um dos lugares onde as violências do sistema colonial operam a todo vapor. Então, a gente sabe que o racismo é estrutural, então, enquanto estrutura, o racismo precisa dessas instituições alimentando os seus pressupostos. Então, a universidade é um lugar de violência colonial. Então, quando eu falava sobre o silenciamento, é também nesse sentido. Então, há uma resistência muito grande, mas eu penso também, aí entrando ou voltando para aquilo que eu tinha comentado no início, que é a respeito da Lei 10.639, que é uma lei que obriga as universidades, enfim, não só universidades, mas ensino médio, fundamental, a tratarem das questões étnico-raciais, e aí, então, as universidades ainda, pelo menos que eu saiba, e a nossa também, as universidades ainda estão muito atrasadas nesse sentido. E aí, de novo, pensando como é que podemos agir. Tem uma presença aqui. Pergunta, desculpe, eu estou falando e eu estou lendo presença como a Camila, que é professora também querida. Então, eu penso que uma grande estratégia de luta é a implementação dessa disciplina. Por que é importante? E em caráter obrigatório, não pode ser uma disciplina eletiva, não pode ser, porque senão não é ação afirmativa. Porque é necessário fazer com que a gente trabalhe de maneira séria em letramento racial.
Gente, letramento racial é importante para nós negros e para as pessoas brancas também. Então, a gente tem um déficit no Brasil, nesse Brasil do elogio à mestiçagem, neste Brasil da democracia racial, a gente tem um déficit histórico de tratamento de questões de raça, de letramento racial. Então, as pessoas não têm alfabetização racial, e eu digo isso coletivamente. Então, a partir do momento que a gente conseguir implementar essa disciplina, vocês podem ter certeza que as universidades elas serão outras. As universidades, claro, que implementar essa disciplina da maneira que ela deve ser implementada, mas é claro que ainda tem uma luta aí na frente. É claro que a gente ainda precisa fazer bastante, inclusive o que eu soube é que o Ministério Público Federal, e agora nesses espaços que eu estou sendo convidada para fazer live, eu estou também já colocando o MPF nessa responsabilidade. Ah, essa agenda não é antirracista? Então o Ministério Público Federal tem que obrigar a universidade. Tem que obrigar, se não obrigar, igual o sistema de cotas, se não obrigar, não vai haver. Então, eu vejo uma luz aí. Eu sei que já tem o sistema de cotas, no sentido, tanto cotas raciais e sociais, a universidade já sendo mais democratizada, ainda não tanto quanto dizem, que é de 50%, que ainda não é a verdade, mas a partir do momento que a gente tiver essa disciplina, eu vejo que vai ser um momento auspicioso. Então, que existe muitos problemas ainda no tratamento do tema de raça existe, mas o problema também é o seguinte, como eu tinha comentado, é que as pessoas brancas, por não ter letramento racial também, elas não querem se colocar nesse lugar aqui de renúncia de privilégios. De sair da ideia do sujeito universal que é o branco. Né, de se ver, se encontrar na sua branquitude, de se entender como branco, num sistema relacional que provoca racismo. Claro, o racismo é relacional. E ainda tem outra questão também, que a gente tem comentado muito a respeito do lugar de fala. Então, quando eu digo que é importante, né, falarmos sobre nós mesmos, etc e tal, e para o sujeito branco, às vezes é necessário ficar calado. Porque, claro, a fala é uma negociação entre o sujeito que emite e o outro sujeito que está no lugar da oitiva. Então, ultimamente, me pareceu uma estratégia muito interessante o Paulo Gustavo, que é aquele famoso, enfim, ele abriu o Facebook, o Instagram dele, durante um mês para que a Djamila Ribeiro fosse falar. Então, ou seja, ele nesse lugar de homem branco, etc e tal, me pareceu uma estratégia interessante, e fica calado, às vezes ficar calado é uma forma de ajudar, é uma forma de também se mostrar como atuante. Então, o privilégio está em todos os lugares, né? Não é somente no sentido de se reconhecer como raça, etc e tal, mas os privilégios estão também, e de lutar contra esses privilégios, porque, por exemplo, quando você fala de instituições, tá? Você pensa aqui, a gente que é do direito, uma instituição como o Ministério Público Federal, como a Justiça Federal, são instituições que são completamente colonizadas por pessoas brancas. Então, esses dias eu fiz uma live sobre racismo institucional, e eu fui pegar os dados do CNJ, gente, a magistratura brasileira é composta por 80% de pessoas brancas, 80 e tantos por cento de pessoas brancas. E desse 80 e tanto por cento, ou seja, essas pessoas ali, 33% são filhos de juízes. Gente, 33% são filhos de juízes, tem pai ou mãe de juiz, isso está no dado da CNJ. Então, ou seja, é claro, isso é por conta não estou dizendo que tem corrupção, não, estou dizendo que é por conta do racismo estrutural. Agora, então, se essas pessoas, 80%, elas são brancas e que estão nesses lugares de poder, o que a gente quer é que elas ali, quando estão com oportunidade de falar, que elas também tensionem nesse sentido, de implementar política, tanto externa da instituição, como também interna, para políticas de cotas, políticas de letramento racial. Então, essa luta é uma luta que está ali em todos os âmbitos, porque nesse sentido de renúncia a privilégios, é também de agir quando a gente não consegue estar nesses lugares que essas pessoas estão, né? Sim.
A gente teve uma user que fez uma pergunta anterior, user Fundanga, salvo engano. Ela perguntou, eu acho que tu acabaste até mencionando, Karine, mas acaba atravessando também pela tua fala uma possível resposta, que é o questionamento de quais caminhos para a descolonização e pautas raciais para que elas se estendam pela universidade, né? Quais caminhos nós podemos trilhar, né, para essa Então, extensão na universidade? isso é importante. Então, eu falei um pouco da lei, Uhum, que é importante que a gente lute para que essa lei, essa norma seja implementada, mas eu vejo a extensão também como uma plataforma de descolonização da universidade. Então, a uhum, universidade só vai conseguir implementar e cumprir o seu papel a partir do momento que atravessar a rua. A universidade tem que atravessar a rua e a rua tem que atravessar a universidade. Então, isso significa que a universidade tem de construir muros, tem de entender que existem outros saberes e que a sociedade é complexa, e para que eu possa ver a realidade na sua complexidade, nas suas diversas camadas, eu preciso sair a campo. Eu preciso sair a campo, eu preciso conversar com outras pessoas, eu preciso ouvir o campo. Ou seja, a extensão aparece nesse lugar do encontro não hierarquizado com a diferença. Porque é claro que a diferença, a diferença primeiro que é relacional, né? Que eu sou diferente de você, uhum, mesmo amigo, uhum, você é diferente de mim e diferente para mim. E segundo lugar, que a diferença não traz nenhum problema. O problema é a hierarquização da diferença. O problema é quando eu uhum. vejo você enquanto outro, enquanto subalternizado. Então, é necessário promover esse encontro não hierarquizado, e a extensão não pode ser. E aí, Paulo Freire, naquele livro, Extensão Comunicação, traz muitos insights para a gente entender o que é extensão, que a extensão não é simplesmente um puxadinho ali Uhum. para fazer atendimento para dizer, eu vou lá levar a luz, porque às vezes as pessoas pensam que é isso, né? Para aqueles indivíduos que estão Sim. fora da universidade e que não sabem nada. Extensão não é isso, gente, extensão não é isso. Uhum. Extensão não é isso. Então, Como assim, se eu que fosse uma trabalho proposta missionária, né, Karine? é colonizadora. É Sim, colonizadora essa sim, proposta se você sim. vai, é iluminista, é colonizadora. E então, se você vai ali dizer o seguinte, eu vou lá colonizar, né, esses civilizados, porque às vezes eu vejo um pouco isso, eu fico muito preocupada, porque eu que trabalho com extensão, às vezes as pessoas me mandam mensagens porque gostam do projeto, e eu acho isso muito interessante, porque as pessoas estão se atinando para essa necessidade desse diálogo, mas também extensão não é assim de uma hora para outra que você vai abrir uma porta e as pessoas vão chegar. Isso é um processo. A extensão é um processo que tem que ser realmente muito bem elaborado, tem que ter muita responsabilidade, mas também tem que partir, obviamente, dessa ideia de extensão comunicadora. Então, pensando no papel social da universidade e a nossa função, que é de atuar sobre essa realidade que nos mediatiza. Porque o conhecimento tem que ser Uhum. atravessado pelo mundo. Então, a partir do momento que eu saio daqui, porque o que acontece, o que eu vejo, inclusive, não só entre colegas da universidade, que às vezes tematizam questões como pobreza, mas, assim, não saem, não dialogam, não dialogam. Então, assim, daqui da janela da minha cobertura, eu não consigo ver, da minha criança, Uhum. da minha cobertura, eu Sim. não consigo ver as pessoas que estão lá do outro lado da rua, que estão do outro lado do morro. Então, você Uhum. tem que ir lá, você tem que colocar o pé ali. Então, tem que colocar o pé no mundo. Então, eu só posso mudar o mundo, só posso transformar a partir desse momento. É claro que há essa questão, como eu tinha falado, a respeito da branquitude também, de todo mundo, de assumir essas responsabilidades históricas, mas a extensão é necessária para que a gente possa falar com o mundo e não falar apenas sobre o mundo. É necessário falar com o mundo. A partir desse olhar, obviamente, não colonizado, a partir dessa escuta também, a escuta
respeitosa com essas outridades, mas eu vejo que tanto pesquisa como extensão, elas se interconectam e conversam nesse sentido de promover. Mas aí, ainda nessa questão, é todo um aparato, porque se eu penso também no sistema de cotas, então, no sistema de cotas, que tem sido fenomenal para a gente, a partir do sistema de cotas as pessoas entram na universidade, mas as pessoas precisam se ver na universidade, se ver representadas nesses espaços. Então, os nossos alunos, nossos alunos, nossas alunas precisam se ver representados nesses espaços. Então, é necessário fazer com que a gente consiga abrir vagas, abrir oportunidades para que professores e professoras negras estejam ali, que servidores e servidoras negras estejam ali, que os currículos, todos os currículos, porque veja que, eu não sei se você sabe, mas um dos principais motivos de morte de pessoas negras jovens é por assassinato, ou por suicídio. Por quê? Porque as pessoas nesse mundo de imagem, nesse mundo que a gente vive de interconexão, as pessoas não se veem na televisão, as pessoas não se veem representadas, e quando se vê representadas a partir de um papel subalternizado, elas não conseguem se ver. Então, um jovem negro que chega na universidade, essa universidade é completamente atravessada por um saber do outro, que é um saber europeu, que se diz universal. Então, assim, eu não me vejo ali. Eu não me vejo ali naquela estrutura, e a minha ancestralidade não aparece ali. Por que eu só tenho que estudar? Eu não estou dizendo que não tem que estudar Kant, não estou dizendo que não tem que estudar Hobbes, mas é claro que também, fazendo aqui uma nota de rodapé, estudar Kant, sabendo que o Kant é o primeiro que teorizou a hierarquia das raças, né? Não dizer somente o Kant é o paladino da paz, etc e tal. Então, assim, as pessoas precisam abandonar esse presentismo e estudar a partir do que realmente o autor é, mas enfim, mas por que eu só tenho que estudar Kant, eu só tenho que estudar Hegel, eu só tenho que estudar Hobbes, eu não tenho que estudar também sobre minha ancestralidade? Então, não se reconhecer nesse espaço é muito violento. Então, por isso também que a gente sabe que há também um processo de evasão, por vários motivos, mas também é um processo de evasão de pessoas que chegam ali e que não conseguem se identificar. Então, e aí o que acontece? Também não é somente as cotas excelente, mas não é somente também ter o sistema de cotas. O vestibular também tem que colocar autores e autores negros na seleção. Então, você já tem toda uma complexidade aí que vai se juntar para que eu possa ter uma universidade realmente descolonizada, para que possa ter mais presença, para que a gente consiga ter uma universidade realmente popular. Porque é um bem público a educação, e esse bem público todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto, então, se todo mundo paga imposto, então todo mundo tem que ter o direito. Eu não quero dizer também que todo mundo tem que ir para a universidade. Tem que ir para a universidade quem quer ir para a universidade, porque tem pessoas que não querem ir para a universidade, tudo bem. Mas a universidade tem que dar oportunidade a quem quer poder ingressar ali. Karine, eu achei bem alinhado, né, o nosso pensamento. Há algum tempo a gente vem falando dessa guerra, dessa disputa de narrativas, dessa disputa de memórias, principalmente a partir do novo governo. E tu me fez, né, olhar para a pesquisa. Eu já me colocava no pensar a pesquisa a partir do nosso local, né? Mas essa ideia de pensar e recontar a nossa história, né? E colocar isso. Tu pode voltar um pouquinho? Para mim falhou um pouco, tu podes voltar um pouquinho? Claro. Uhum. Desde o início, né, do governo que a gente tem atual, do governo do Bolsonaro, a gente já percebeu essa disputa de narrativas, essa disputa de memórias, trazendo a questão do revisionismo histórico, principalmente brasileiro, num novo processo de discriminação em diversos sentidos e de apagamento da nossa própria história. Eu achei interessantíssimo, né, que a gente acaba se alinhando nisso e nessa ideia de recontar,
né, de contar novamente a história, de trazer uma outra narrativa. Eu já vinha trabalhando com as minhas alunas e com os meus alunos essa percepção da pessoa se localizar, né, dela se entender nesses atravessamentos, os marcadores sociais, a diferença, dela se entender enquanto sujeitas e sujeitos do sul global, e essa ideia de esse sentido de recontar a partir da pesquisa e recontar, né, as narrativas ou reforçar as narrativas, trazem essa legitimação também para aqueles que vão estar presentes na universidade. É uma produção que traz essa legitimação e traz essa intersubjetividade necessária. Né? Seguramente, seguramente. É um processo complexo, mas é importantíssimo cada um no seu lugar, né? Nesse lugar estratégico que todo mundo ocupa, seguramente. Sim, e ter essa compreensão, né? Karine, a gente vai estar se aproximando aos últimos 10 minutos. Eu acho que, na verdade, a gente vai ter mais uns 5 aqui, deixa eu só confirmar. Mais tem uns 4 minutinhos. Sim, desculpa. Tem alguns comentários, eu já anotei e já fui fazendo. Ok. É porque para mim aqui, não sei se para ti, para mim ficou parado, e aí agora eu estou tendo que puxar comentário por comentário para ver aqui o que estão falando sobre as escolas. Sim. O Edmo é nosso colega. A pós-graduação é um lugar, tem outras reações, a justificativa absurda de que... Mas, enfim, desculpa, só você queria fazer uma pergunta antes ou era só um comentário? Não, era só uma colocação mesmo, nessa questão que o Edmo comentou, né, que ele te vê e diz, eu me sinto representado, eu sinto que eu posso chegar, e essa importância desses locais que legitimam, né? E que diz, esse local também é meu, né? Como foi trazido a partir da nossa conversa. Claro, e é entender e que os nossos corpos são linguagem. Sim. Os nossos corpos, por si só, eles falam. Então, os nossos corpos são lugares de luta. Então, é isso que só o fato de eu estar ali, isso significa muito para aquelas outras pessoas. E aí até é interessante porque alguém falou sobre a pós-graduação e a pós-graduação é um lugar fundamental, não só pós-graduação, mas também tende a haver cotas para o ingresso de professores, porque o interessante e que é necessário tensionar é essa ideia de que, uma vez que a pessoa entrou na graduação, ela agora tem as mesmas condições que os outros, as outras que estão ali, então não precisa de cotas para pós-graduação, como não? E aí, por outro lado, me parece uma ideia ali introjetada de que, tudo bem, você pode estar na graduação, mas assim, ocupando os lugares lá do alto, não dá. Não dá, que é porque quando se forma doutor, é na pós-graduação. Então, se eu não abro essa possibilidade de implementação de política de cotas na pós-graduação, eu não vou ter não vou ter doutor negro. Isso significa que os lugares hegemônicos, eles vão continuar sendo ocupados. E aí, nesse governo, que a gente sabe que tem precarizado cada vez mais a educação, então eu vejo, por exemplo, a gente aqui no PPGRI perdeu uma doutoranda excelente porque não tinha bolsa. A pessoa não teve como vir de outro estado porque não tem bolsa. Mais bolsa. Então, é algo que me parece que tem que ser muito interconectado. A Vânia colocou ali, eu não sei se foi a Vânia, outra pessoa comentou a respeito desse plano nacional. Eu acho que existe uma agenda, inclusive, que o próprio movimento negro, os movimentos negros, já desde muitos anos, se você for ver, por exemplo, os relatos do Abdias do Nascimento, com todas essas estratégias montadas. As estratégias montadas a gente já tem. Então, quando eu faço essa crítica a respeito do vestibular, enfim, das cotas para pós-graduação, etc e tal, não significa que não já esteja isso pensado, isso já não esteja articulado. Isso. Até Painho tá aí, viu? Oi? Painho tá aí. É? Meu Painho.
Ouvi agora um bom baianês, ó, acabou de Né? entrar. Por falar nisso, uma user bastante interessante é pro.pina, acho que é ela que tinha feito uma pergunta na live anterior, eu acho que daí a gente já pode conduzir para o final, pedir se mais alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer nesse tempo, mas ela falando, né, mencionando a questão do painho, ela questionou sobre você enquanto... se ela puder repetir, que eu acabei só anotando mulher nordestina. E daí acabou caindo enquanto eu estava... Depois do banho. Enquanto eu estava anotando. Para quem não sabe, enfim, lá no Nordeste a gente chama, não sei se no Nordeste inteiro, mas enfim, Sim. lá em Feira de Santana a gente fala painho para o pai e mainha para a mãe, e isso é muito baiano. E aí, eu falando Sim. também de descolonização da universidade, então meus pais estão podendo participar dessas lives aí. Então, tá painho aí, eu não sei se manhã tá aí, deve estar. Que lindeza! A Camila Trives, que é uma professora querida e que agora está morando na Bahia, que entrou ali agora, a Camila Uhum. deve estar conhecendo bem essa coisa de pai e de manhã. Olha aí, ó, a Gabi Quirilos Ó, também, que tem para família do sempre Nordeste, pai e pai e manhã. manhã, tá vendo? Ó, Ó, a pergunta é: como sua vivência enquanto professora e pesquisadora é atravessada por você ser uma mulher nordestina vivendo no Sul? eita, é quantas identidades, né? Perguntaço, né? Sim. Perguntaço, é, mas é interessante se colocar nesse lugar de múltiplas identidades e que eu assumo, obviamente, e me vejo a partir daí, mas que são identidades que são forjadas na modernidade, são identidades que foram criadas pelo outro. Então, foi o Uhum. outro que me disse que eu sou nordestina, barra inferior, baiano, barra inferior, mulher, enfim, tem negra, tem todas essas multiplicidades. Mas é claro que, como interseccionalidade, uma das potências do conceito da interseccionalidade é a de não conseguir separar, nem separar Uhum. de identidades, nem também separar de lutas. Então, eu não posso acordar agora e dizer, eu vou lutar para as mulheres, em prol de mulheres, porque eu sou uma mulher negra e bar Uhum. nordestina, mas é realmente um desafio, porque aqui no Sul, como vocês sabem, o Sul é o case de sucesso das políticas de embranquecimento do Brasil. Uhum. Então, há todo um aparato aqui. Só que aí, se você está me perguntando a respeito de racismo, por exemplo, eu acompanhada pelo Fanon, eu digo para você o seguinte, que não existe sociedade menos ou mais racista. A sociedade é racista ou não é racista, isso diz o Uhum. Fanon. E me contempla muito nessa minha especificidade, porque aqui o racismo tem outras nuances que são completamente diferentes da situação da Bahia, por exemplo. Então, aqui você tem, sobretudo, uma branquitude que é dominante. Então, a branquitude, numericamente, aqui em Santa Catarina, nós negros somos 15%. Então, nós negros somos 15% apenas em Santa Catarina, e sendo que a população é o estado mais branco do Brasil. Já na Bahia, é justamente o inverso. Ou seja, quase, sei lá, 80, 70, 80% dos baianos são pessoas negras. Mas ali o que que acontece? A branquitude na Bahia, pelo fato, eu faço essa análise. Uhum. Não sei se isso é científico, enfim, mas as minhas experiências, o que me parece é que, pelo fato de serem poucos os brancos na Bahia, para você ter uma ideia, eu nunca vi. Esses são meus cachorros. Tá chamando. A gente já vai terminar a live. É para sair. Ai, ai. Até eu levei um susto. Desculpa, Karine. Querido. Então, o número de homens brancos, a porcentagem de homens brancos na Bahia é 7%, você sabia? 7% de homens brancos, e são eles que dominam toda a política, são eles que dominam o judiciário, são eles que dominam tudo. Ou seja, como é que 7% da população
tem um controle hegemônico. Para você ter uma ideia, que na Bahia só tem uma mulher negra que é Uhum, vereadora. Então, uhum, assim, Salvador, né? Na verdade. sim, Então, o que que acontece? Essa minoria, a branquitude, por ser minoria, tensiona muito para poder estar ali, porque sabe que a sua situação pode se fragilizar diante de uma maioria de pessoas que são negras. É a minha uhum, análise, porque eu sinto que são sociedades tão racistas quanto. E aqui não, aqui a branquitude já parte do pressuposto que eles já são numericamente. Então já estão num lugar muito confortável. Já está, na verdade, uhum. a branquitude está muito confortável. Mas, enfim, é um desafio a mais. Eu, Propina, eu queria te dizer isso, é um desafio a mais você ter essa identidade aqui, né, de baiana aqui no sul do Brasil, seguramente. Ela Acho que comentou que ela é nordestina, né, em uma universidade cheia de sulistas e sudestinas, né. Eu tenho de sim, alguns sim. colegas que também trazem essa percepção, essa sensação, e vem bem no sentido do que comentaste mesmo, Karine. Mas aí tem uma questão propina, que é da negação da intelectualidade, está Uhum, relacionado ao racismo. Está relacionado ao racismo. Se você for ler aquela tese da Lia Schuckman, que estuda a subjetividade das pessoas brancas em São Paulo, e ela vai mostrar isso, que o paulista branco, ele entende que o nordestino é inferior. Por que o nordestino é inferior? Porque o nordestino foi miscigenado. Então, para eles, mesmo o nordestino que é branco, tem um traço de inferioridade. Porque o que é o racismo enquanto ideologia? O racismo enquanto ideologia é essa ideia de que as pessoas brancas, elas são superiores em termos estéticos, morais e físicos e intelectuais. Então, ou uhum, seja, tem um pressuposto, por exemplo, uma questão que me coloca aqui às vezes, Lula, eu acho que Lula é um homem branco, não é? Eu tenho a impressão, Lula não é negro. Só que como ele é nordestino, né? sim, Eu acho que como sim. ele é nordestino, não sei, alguém me diga aí, mas eu vejo o Lula mais como um Uhum. homem branco. Mas o Lido fato de como ser branco. nordestino Uhum, faz com que ele seja inferiorizado à condição de negro. uhum, Porque quando vocês aqui no sul, quando as pessoas, vocês não que não são, mas quando as pessoas falam do nordestino, é pensando nessa inferioridade, mas é por causa dessa ou do negro ou do indígena, é por conta uhum. do racismo. Isso é racismo. Sim, sim. A Gabi comentou também que as primeiras experiências de discriminação que ela sentiu foi por ser nordestina e não por Uhum, ser mulher uhum. ou pobre. Isso, exatamente. É Uhum, porque por conta do sotaque, né? Porque uma pessoa branca nordestina, quando está calada, ela se passa por uhum, qualquer outra pessoa aqui do Sul. Mas quando você vai emitir fala, então já aparece seguramente essa interiorização. Mas é isso. Uhum. sim. Karine, eu acho que de Já quase todo mundo perguntas, né, que estava antes. Uhum. é, quase todos continuam nos acompanhando. Karine, Uhum. bom, dado o nosso tempo, né? O tempo da live, eu quero te agradecer novamente por ter aceito esse convite. É muito engrandecedor para mim. Eu sei que acaba sendo feita uma priorização, uma seletividade, né, de onde participar, não dá para estar em todos os Uhum. espaços. Eu agradeço muito por ter escolhido estar aqui conosco. De fato, a gente tem bastante caminho pela frente. Ali no direito, na Uhum. graduação, a gente está discutindo colocar no currículo a extensão, como fazer isso, né? Está Uhum. em discussão trazer a ancestralidade de todas e tentar abarcar a Uhum. nossa pluriversalidade, né? Mas a gente teve uma pandemia pela frente, tem também alguns desafios dentro do próprio departamento, das discussões de como isso vai ocorrer. Mas eu acho que o que é importante é saber que a gente
pode contar com professores, professoras, né, de resistência nos espaços, e as pessoas que nos acompanham, estando ou não estando na universidade, também nos legitimam, né, nos dão essa força, nos dão esse afeto, essa construção, não só de confiança, mas também de reconhecimento, que dão aquele fôlego para dizer, vale a pena, né? A gente está nesse espaço, a gente vai conseguir dar essa representação, a gente vai conseguir fazer alianças e fortalecer esse espaço para outras pessoas que venham após nós. Então, queria te agradecer novamente. Vou passar para ti, para tu daí fazer as tuas considerações finais também. Então, eu agradeço muito pela oportunidade e, mais uma vez, nossa, Grazi promovendo diálogos e nos convidando a confraternizar, porque para mim, encontro contigo é uma confraternização. Então, eu acho que, de novo, a tua chegada no CCJ foi muito importante para mim, enquanto professora, enquanto mulher negra, porque, como sabemos, tem muitos estudos que comprovam a respeito da solidão das mulheres negras. No meu caso, não é solidão afetiva, mas a solidão institucional é algo que realmente é muito difícil, porque são muitas lutas e eu sei que você está comigo. Então, eu me lembro muito daquele convite que você me fez, que foi para ver o lançamento, participar do lançamento do livro. Quando eu cheguei ali e que eu vi, gente, aquilo foi um impacto para mim. Quando eu vi aquele paredão todo de mulheres, mas foi tão emocionante, até hoje eu me lembrando, e aí eu me lembro daquela música que é cantada pela Maria Bethânia, que ela diz assim, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu só. Então eu te vi muito ali, e também me vi as outras pessoas que estavam ali, a Janine, nesse processo, e eu fico muito feliz e também de encontrar não só contigo, mas, enfim, a tua live também proporciona esse encontro, essa reunião. Eu estou vendo aqui o Patrick, entrou o Pitinini, que foi meu aluno, o Ivan, manhã voltou, minha tia também está aí. Enfim, encontro, essa reunião que tu está proporcionando para a gente. Então, eu agradeço muito. E eu penso que é importante a gente reforçar muito essas estratégias de corpos em aliança, porque esses corpos que se fundem transformam em luta e são esses corpos que conseguem também recontar e construir outras histórias. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade e eu tenho certeza que a gente ainda vai colaborar muito mais. Eu queria, desde já, desejar vida longa ao Lilith e mandar um beijo para todo mundo que apareceu aí, que está nos assistindo e que também tem sido muito, muito bom contar com vocês que têm nos apoiado sempre. Muito obrigada, muita gratidão. Obrigada, Karine. De fato, não andamos sós, né? Andamos juntas. E eu quero agradecer também a todo mundo que esteve presente, painho, maninha, satisfação em conhecê-los. Espero um dia poder conhecê-los pessoalmente. E, Karine, a gente se encontra por aí. E um beijão a todo mundo. Foi maravilhoso. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.